O desembargador federal Márcio Ramos Judici Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi preso hoje pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas por parte de agentes públicos na Operação Zargum Deflagrada, em setembro. Policiais prenderam Macário em casa, na Barra da Tijuca, ali na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A primeira fase da operação prendeu no início do mês o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. A Polícia Federal aponta que Bacelar teria repassado dados reservados que teriam ajudado aí a obstruir a investigação. Falar aqui o nome certinho da operação. A operação é Zargum Deflagrada. Foi isso que eu falei. Só que estava quebrado ali no meio, eu falei da Zargum, troquei a palavra toda, Zargum Deflagrada em setembro, né? E há também, gente, indícios de que ele orientou o parlamentar a remover objetos da residência para ocultar provas. O parlamentar teve a prisão revogada depois da decisão da Alerj. Em votação no plenário, foram 42 votos favoráveis à soltura, 21 contrários e 2 abstenções. Macário, preso hoje, era relator desse caso, do caso do TH Joias no TRF da 2ª Região, no qual o deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos foi preso em setembro e indiciado pelos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de armas e drogas, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, contrabando, exploração clandestina de telecomunicações, evasão de divisas, violação e sigilo profissional e embaraço à investigação de organização criminosa. O advogado Fernando Augusto Fernandes, que defende o desembargador Macário Judici, considera que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro ao determinar a medida extrema e que não teve acesso à cópia da decisão que decretou a prisão, o que impede a ampla defesa. Disse ainda que apresentará os devidos esclarecimentos nos autos e pedirá a sua imediata soltura. Pois é, nessa ação de hoje, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e ainda 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro e ainda no Espírito Santo. E a Polícia Federal identificou os saques em espécie que totalizam mais de 48 milhões de reais pelo grupo suspeito de desviar verba pública sob o comando do deputado federal Antônio Doido, do MDB do Pará. O parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje. Pois é, ao chegar no prédio onde ele mora, em Brasília, agentes encontraram um celular na área externa. E segundo testemunhas que foram ouvidas pelos policiais, esse aparelho teria sido jogado pela janela. Antônio Doido, são os nomes que a gente chega até a achar curioso, né, gente? Antônio Doido é investigado por desvio de verbas públicas com uso de diversas empresas de fachada, em especial no ramo da construção civil, que seriam comandadas pela esposa dele, que é a Andréia Costa Dantas. Pois é, durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram maços de notas de 100 e de 50 reais e também de outros valores menores, além de 2 relógios de luxo e diversas caixas de vinhos que estavam no apartamento funcional ocupado ali por Antônio Doido. Pois é, eu tô achando muita graça esse nome aqui. É muito curioso, né? Você tem aí um deputado que tem o apelido de Antônio Doido. Gente, é uma coisa muito complicada mesmo, né? Entre os alvos, inclusive, também está o secretário de obras do Pará, que é Rui Cabral. Empresas ligadas a Antônio Doido têm contratos com o governo do Pará e executaram obras da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025. O evento foi realizado em Belém do mês passado e a gente cobriu tudo por aqui, né, Círia? Exatamente, André. E a Polícia Federal também identificou 15 operações de saques realizadas entre 14 de março de 2023 e 4 de outubro de 2024. De acordo com o relatório, esses saques foram realizados por Francisco de Assis Galhardo do Vale em agências bancárias nos municípios de Castanhal e São Miguel do Guamá, isso no Pará. Somente no dia 4 de outubro foi registrado um total de 5 milhões de reais
Gerais, gente. Hoje, pela manhã, os agentes cumpriram 31 mandados de busca e apreensão no Pará e no Distrito Federal após autorização do ministro do Supremo, Flávio Dino. A Operação Igapó apura a prática de crimes de corrupção exercidos aí por uma organização criminosa composta por agentes públicos e também privados. A Polícia Federal investiga ainda delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas aí, antes dessa operação de hoje, o parlamentar já havia sido investigado por crime eleitoral e ele acabou condenado. Em 3 de dezembro, a Justiça Eleitoral o tornou inelegível por 8 anos devido aí à prática de abuso de poder político e também econômico nas eleições municipais do ano passado. Cabe recurso às instâncias superiores, por isso ele continua então no cargo. Vamos lá para Brasília conversar com a repórter Luciene Landim. Operações hoje da Polícia Federal, tem essa história de dinheiro, é muito dinheiro, hein, Lu? 48 milhões de reais, pensa só, para sacar em espécie? Pois é, imagina a quantidade de notas, né, que a gente pode ter quando a gente tem esse valor em espécie. Mas mais uma operação que mirou aí verbas públicas provenientes de emendas parlamentares, que são os recursos destinados por parlamentares para os estados, para as cidades, para ações específicas, né, mas que a gente vem observando uma série de irregularidades reveladas por investigações da Polícia Federal. Claro que a gente precisa frisar, isso não acontece em todas as destinações, mas em casos específicos que a gente vem observando, inclusive em ações nos últimos meses, ações autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, uma fraude envolvendo processos de licitação. E o alvo foi o deputado Antônio Doido, que teve busca e apreensão autorizada no apartamento funcional em que mora aqui em Brasília, e chamou bastante atenção esse fato de que agentes encontraram jogado na grama um aparelho celular que, de acordo com as suspeitas, o parlamentar jogou ali pela janela, né, quando percebeu a chegada, a movimentação da Polícia Federal para cumprir esse mandado de busca e apreensão. Mais um caso, então, nós procuramos a defesa de Antônio Doido, mas não obtivemos resposta, não tivemos manifestação do deputado sobre essa ação realizada no dia de hoje pela Polícia Federal. Pois é, o curioso, né, Lu, é essa história dele ter jogado o telefone pela janela ali quando a polícia chegou. Jogou o telefone ali pela janela. E eu nem consegui aqui. Eu tô vendo esse nome, claro, desde manhã cedo. A gente tá acompanhando essa operação. Tá aí os Rolex aí, ó. Só relógio que vale fortuna, tudo em dinheiro, 48 milhões de reais. Imagina. Eu fico pensando, o que deve ser isso? Quantas sacolas de dinheiro pra você sacar 48 milhões de reais e levar? Quanto deve pesar? Deve pesar uns 200 quilos. Deve ser uma coisa assim. É dinheiro demais da conta para sair carregando, levando. Mas com esse nome dele, Antônio Doido também, eu nem consegui, Lu, você viu, né? Tô pedindo desculpa, pessoal, aqui, que eu comecei a rir, porque na hora que eu falei Antônio Doido, eu falei, gente, o Antônio Doido jogou o telefone pela janela. Não tem como, tem umas coisas que pra mim ficam parecendo piada pronta, assim, mas é isso, tá aí, foi, né, com todo esse problema, aí chegou a polícia lá, ele tampou o telefone pela janela, falou, ó, sumiram as provas. Pois é, e além dessa operação, né, Lu, a gente destacou aqui na abertura desse bloco, tivemos outra operação da Polícia Federal também, que chegou aí, que foi preso o desembargador federal, o nome dele é diferente também, Macário Ramos Júdice, que tem a ver ali com aquela história do presidente da Alerj. Mais uma operação operação da Polícia Federal também hoje, né? Exatamente, essa operação envolvendo o Bacelar, que já vinha há algum tempo, nós vimos nas últimas semanas o presidente da Alerj ser alvo, e hoje um novo desdobramento, né? Nós temos visto com uma frequência até decisões do Supremo Tribunal Federal mirando exatamente parlamentares, mirando esse círculo político. No dia de hoje, essas duas operações grandes com volume, e o André estava falando sobre essa quantidade de dinheiro em espécie. É
bom a gente destacar até que além do peso, tem a questão do volume também, né? Imagina o volume que essa quantidade de cédulas gera ali, quantas bolsas são necessárias. E só para a gente contextualizar, o André falou um pouco sobre o nome do deputado Antônio Doido. A gente costuma ver aqui no Congresso Nacional parlamentares usando apelidos que têm às vezes da infância, às vezes de uma carreira artística. Eu até pesquisei aqui rapidamente na internet. Claro, aqui a gente conhece boa parte dos parlamentares porque faz parte da nossa cobertura, faz parte do dia a dia, mas alguns a gente tem um pouco mais de curiosidade quando a gente tem alguma notícia do dia, assim, alguma notícia que gera alguma relevância. É o caso de Antônio Doido. Eu pesquisei aqui rapidamente na internet uma origem desse apelido dele. O nome dele, obviamente, não é esse. O nome dele é Antônio Leocádio dos Santos. Ele é um empresário e um político brasileiro que atualmente ocupa esse mandato de deputado federal, né? E nessa pesquisa rápida que eu tentei esclarecer até pela dúvida do André e, claro, de todo mundo que nos acompanha, a explicação rápida que eu encontrei é que é um apelido realmente de infância familiar e que ele levou para essa carreira política. É o que a gente costuma observar muito. Muitos políticos, eles saem às urnas, eles viram candidatos com nomes que eles são conhecidos ali nas cidades que eles atuam antes dessa vida política, dessa vida pública, mas claro, é realmente um fato que chama atenção, mas que a gente vê até com bastante frequência aqui no Congresso Nacional, quando a gente pega a lista ali de deputados que são eleitos e que estão em mandato. Às vezes é isso, um apelido de infância, às vezes é um nome artístico, mas acontece até em uma quantidade que não é muito incomum aqui no Congresso Nacional e não só aqui, né? Também no Legislativo Estadual, no Legislativo Municipal, a gente observa esse tipo de caso com uma frequência até bem relativa.